Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Salmo 2, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo 2 de hoje vai de encontro diretamente com a primeira leitura, em Atos 13, do versículo 26 ao 33, onde no versículo 33 está assim: E ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Mas por qual razão isso é colocado? Essencialmente, o discurso e a leitura de hoje está apresentando Jesus como Messias prometido, cuja vida, morte e ressurreição são cumprimentos das Escrituras e das promessas de Deus aos antepassados judeus. Ele está convidando seus ouvintes a aceitar Jesus como o cumprimento das esperanças e profecias de seu povo. E nesse sentido, é preciso olhar para a leitura onde as pessoas estão conhecendo Jesus. É muito fácil olharmos na nossa situação nos dias de hoje para trás, o quanto que já foi falado de Jesus, o quanto que podemos e temos a oportunidade de escutar e vermos as coisas de Deus. Mas naquela época a mensagem estava se espalhando, se consolidando, e era preciso cada vez mais confirmar a fé no ressuscitado. E ao falar do cumprimento das promessas, é que Jesus não veio simplesmente e passou aqui e tudo bem. Não, há o cumprimento das promessas, há o princípio da inserção de Deus na história, essa história que se mistura com a história da humanidade, e a partir disso, a transformação. E quando Paulo fala sobre como Deus ressuscitou Jesus dos mortos e ele foi visto por muitos durante um período de tempo, ele destaca que as testemunhas são agora mensageiros de suas boas novas, assim como nós devemos ser mensageiros das boas novas, e não simplesmente acreditar por acreditar, ou por uma tradição, ou por uma fé de conveniência, aquilo que vai me fazer sentir melhor, mas simplesmente ter a mensagem e viver nessa mensagem. E ao afirmar Jesus como Messias prometido, já podemos aqui relacionar com o Evangelho de hoje em João 14, do versículo 1 ao 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E Jesus finaliza com uma clássica e muito profunda afirmação, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, se pegarmos o contexto de todo o capítulo nessa leitura, qual é o cenário? É o discurso de despedida de Jesus em sua última ceia com seus discípulos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e explicou-lhes o que isso significa. Ele predisse a traição de Judas e Judas escapou noite adentro. Ele disse aos seus discípulos que estará com eles apenas mais um pouco e que para onde ele vai eles não poderão ir. Ele também predisse a negação iminente de Pedro. Não admira que os discípulos estejam perturbados. Seu amado professor o está abandonando. Um deles se voltou contra eles e disse que o forte líder entre os discípulos está à beira de uma grande falha de lealdade. É como se o chão estivesse mudando. E por qual razão Jesus afirma seu caminho, a verdade e a vida? Que apesar de tudo isso,
é preciso ter confiança. E o interessante ao dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, há uma comparação que podemos fazer, segundo uma tradição, que no templo haveriam 3 portas. E essas portas levariam à sala do Santo dos Santos, onde somente um sacerdote poderia entrar após ter sido purificado, realizar um ritual de purificação para que de fato pudesse se adentrar no Santo dos Santos. Em comparação com Jesus, a primeira porta do átrio corresponde a Cristo como caminho. O portão dava para o pátio externo pelo lado de fora. Foi o primeiro limiar ultrapassado e separou o pecador de fora de todo o de dentro. Imediatamente ao passar pelo portão, o participante foi confrontado pelo altar de bronze e pela pia ao fundo. O caminho para Deus hoje é através da cruz. Cristo é assim. O caminho não é uma estrada na qual se viaja seguindo o número de estrada, mas é uma pessoa em quem se pode confiar. E nesse sentido, vamos para a outra porta, ao dizer a porta da verdade, que conduzia do átrio exterior ao lugar santo, separou aquele que fez o sacrifício da adoração. O sacerdote, tendo feito a oferta adequada, deve passar pela porta do tabernáculo se quiser adorar a Deus. Então, hoje, Deus é adorado em verdade através de Cristo.